Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com o podcast Jovens na Tecnologia. Eu sou o Will. E eu sou a Lavíria. E eu sou a Sara. Esse foi o melhor até agora, a gente nem treinou. Estamos aqui com a Sara. Sara é analista de qualidade, a QA da empresa, né? E agora a gente queria ouvir um pouquinho mais da história dela. Então, Sara, muito obrigado por aceitar o convite. E agora o momento é teu, vai lá. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Para falar um pouco sobre mim, né? Uhum. Tá, vamos lá. Eu atualmente tenho 25 anos, eu estou atuando, né, na área de teste de qualidade de software, QA. Estou aí com 3 anos de experiência no momento, e eu ainda, né, o meu cargo ainda está como júnior, né, mas estou buscando aí a posição plena, e deu um branco. Não sei mais o que tudo falar certo. também. Então, você é uma QA, né? Você está buscando evoluir na carreira. E me conta um pouquinho como que você chegou na área de tecnologia. Que faculdade você fez? Onde começou essa decisão de vou atuar em tecnologia? Tá, eu conto a versão longa ou a versão um pouco mais curta? Qual que você está mais interessado? Porque a longa, assim, envolve desde a minha infância, basicamente. Eu acho que eu quero ouvir essa, eu gosto. Eu sempre, então vamos lá, sendo que lá vem a história. A tecnologia, ela sempre esteve presente na minha vida, sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha desde um videogamezinho antigo em casa, até o primeiro computador que a gente teve na nossa casa, que era super antigo, não sei nem se hoje em dia tem ainda, que é aqueles CPUs assim, que é deitado, né, aqueles gabinetes deitados, amarelo, que tem até um móvel que é só para o computador, era uma mesa, que era a mesa do computador, ela vinha junto com o computador, isso é incrível. Era maravilhoso. Então, assim, tanto que ele... para ter uma noção assim, do tipo de tecnologia que a gente está falando, a única coisa que minha mãe conseguiu configurar ali para mim jogar na época era um emuladorzinho de Atari. Então, eu nunca cheguei a jogar o Atari em si, mas eu jogava jogos emulados, né? Então, esse foi meu primeiro contato. Desde cedo na pirataria. Desculpa. Craqueando. Naquela época, gente, né? Enfim. Mas então, naquela época, muito foda conseguir já emular. Exato, e assim, não era só pirataria, porque a gente comprava aqueles CDzinhos que o pessoal passava vendendo nas escolas, de princesinha e tudo mais, e vinha um CDzinho que tinha um joguinho de colorir. E, gente, para mim aquilo era fascinante, saber que uma tecnologia, algo tecnológico, conseguia, né, me gerar assim, um entretenimento, era mágico. Então, assim, basicamente, eu cresci com isso, então eu fui, ao longo dos anos, né, a tecnologia foi evoluindo, né, minha família e eu, a gente acabou aderindo, né, a computadores melhores, né, tecnologias melhores, e eu sempre gostei, sempre fui, assim, muito interessada, muito curiosa, né, tanto que a minha mãe, ela trabalhava na nossa antiga cidade, fazendo concertos em computador, formatação, né, aquelas coisas básicas, e eu sempre fiquei junto, observando, né, tentando ali aprender, entender o que estava acontecendo, então sempre tive essa curiosidade. Tanto que não foi muito difícil para mim escolher a área que eu queria seguir, desde ali do finalzinho ali do meu ensino fundamental para o ensino médio, eu sabia que eu queria seguir nessa área, eu sabia que eu queria fazer uma carreira, né, em alguma dessas áreas, eu não entendia muito bem qual exatamente eu queria, mas eu sabia que era com tecnologia que eu queria trabalhar, porque eu achava tudo aquilo muito fascinante, tudo muito, né, interessante, eu pensei que eu ia gostar de trabalhar todos os dias com aquilo, né, e foi o que aconteceu. Então, chegou ali, né, no meu ensino médio, onde a gente começa a pensar mais, né, em carreira mesmo, em faculdade e tudo mais, cai um pouco na realidade, né, Então, eu fui atrás de procurar cursos que eu poderia fazer, para mim já fazer vestibulares já focados, né, no que eu queria. Então, eu fui atrás ali de algumas áreas e aí eu descobri duas, né? Eu descobri ciências da computação, que é o curso que eu fiz, e engenharia da computação. E aí eu queria entender qual é a diferença entre uma e outra. E aí eu entendi, né, que a engenharia, ela mexe mais ali com a parte do hardware em si, né, da parte mais material, projetar componentes e tudo mais, achei tudo aquilo muito cabuloso. E aí eu vi a ciência da computação e falei, tá, o que isso aqui faz, né? Então, mexe ali com a parte mais de software, programas e tudo mais, então, achei mais interessante. Então, eu foquei nisso, falei, tá, eu já sabia ali no meu ensino médio que eu queria fazer ciência da computação. E foi o que eu fiz. Fiz o Enem, não tive nota muito boa.
né, tive ali um choque de realidade, né, porque eu sempre fui, assim, ao longo da escola, eu sempre fui uma aluna com notas muito boas, né, mas chegou ali no vestibular, foi um baita de um choque ali, mas tudo bem, eu não me desesperei, meus pais também me confortaram, falaram, tá tudo bem, tentando em outros vestibulares e tudo mais, tentei fazer outros vestibulares para outras universidades públicas, né, também não passei. Uhum. E então eu recorri à coisa que eu acho que todo mundo que passou até aqui nesse podcast já passou, curso técnico. Então eu fiz um curso técnico ali na ETEC, inclusive, né, de informática para a internet, e só confirmou que eu já sabia, né, que era realmente essa área que eu queria seguir mesmo, então gostei muito de todas as aulas, todas as matérias, né, me apaixonei muito, inclusive eu tive até eu percebi assim, um gosto maior, uma felicidade maior nas aulas de rede, né. Nossa! Guarda esse comentário, né? porque na frente vai fazer sentido esse comentário. Eu gostei muito das aulas de rede, mas as outras também adorei. Inclusive, teve até um fato, assim, curioso, meio engraçado que aconteceu, porque na ETEC você tem que fazer como se fosse um TCC para você concluir o curso. E foi muito bacana, porque, assim, o nosso grupo passou por uns perrengues bons até. Teve uma pessoa que desistiu, e aí a gente teve que cobrir ali, fazia muita falta uma pessoa ali, porque era muita pesquisa, era muito documento para fazer, e tinha que estar tudo no padrão, porque os professores eram muito rígidos com isso, e tá certo eles, né, o mundo é assim. Então, e eu, inclusive, o grupo me elegeu como a líder, eu não falei nada, eles sozinhos falaram, a Sara vai liderar a gente, vai organizar aí, então eu fiquei como se fosse o papel de gestora ali, então eu ficava responsável por datas, fulano, você tá com tal atividade, como é que tá, você fez, não fez, tá precisando de ajuda, a data tá perto, vai atrasar, então eu fiquei responsável, e isso inclusive foi muito bacana, que os próprios professores ali da banca, na hora de avaliar a gente, elogiou isso, então eu achei muito interessante essa experiência de GP, né, que eu tive. E dando continuidade, né, na minha carreira, acho que eu cheguei onde eu estou hoje, né, eu fiz esse curso técnico, né, após ali sair do ensino médio, e no finalzinho, ali no último semestre do curso técnico, eu consegui entrar numa faculdade particular, que o meu pai sugeriu, né, na época ele falou assim, olha, você não quer fazer uma faculdade de AD, né, ainda não era tão comum, não era tão aceitável, eu fiquei um pouquinho com receio também de fazer faculdade de AD, né, que eu fiquei com medo, ai meu Deus, será que as empresas vão aceitar isso no currículo, né, mas a gente pesquisou, né, viu a nota do MEC, viu que ela era reconhecida e tudo mais, então eu entrei, né, na faculdade AMB Morumbi, na modalidade AD, e concluí o curso, né, foram 4 anos ali de curso, eu consegui concluir, ali nos últimos 2 anos eu consegui o estágio, né, que é necessário para a gente se formar, então, inclusive eu fiz estágio na empresa, né, que eu atuo hoje, e sigo até então atuando, né, mas teve início ali. E durante o curso, inclusive, né, durante a faculdade, eu acabei descobrindo ali as várias ramificações que a área da TI tem, né, então não é só desenvolvimento, não, eu pensava, né, que era mais focado só em desenvolvimento, eu não sabia que tinha tanta área, né, área de qualidade, inclusive, que é a que eu atuo, né, eu não tinha eu conheci ali naquele momento, né, inclusive foi matérias que eu gostei, eu achei muito interessante, achei muito bacana saber que tem empresas que têm essa preocupação com a qualidade do produto que eles estão entregando, então, quando surgiu a oportunidade para mim de estágio na área de qualidade, eu gostei, quando eu olhei a descrição da vaga, eu senti que eu me identificava, né, com o que eles estavam pedindo. Então, tudo ali que estava sendo requisito, eu achei interessante, porque eu cumpria, né, porque as vagas de desenvolvimento que eu tinha visto antes, algumas coisas me tirariam da minha zona de conforto, eu teria que pesquisar mais, estudar muito mais para entrar num estágio, né, ter que praticar mais também, né, porque programação é muito isso. Então, a área de qualidade, ela veio num momento muito bom para mim, porque eu me senti confortável, que me ajudou muito na entrevista, né, então eu consegui ficar calma, consegui falar, aconteceu tudo muito de forma muito fluida, né, e é a área que eu estou hoje, gosto muito, confesso, assim, que é uma área que me surpreendeu no começo, né, porque eu esperava outras coisas, né, foi uma área ali que me pegou de surpresa, mas que eu gostei bastante, eu descobri que eu gosto muito disso, do que eu faço, né, de estar preocupado ali com a qualidade, porque QA não é só teste, não é só executar testes, é você garantir a qualidade
do time, garantir a qualidade das tarefas que estão sendo feitas, dos processos, porque, sim, às vezes o time está fazendo coisas que não faz sentido. A gente chega e fala assim, gente, será que isso aqui está realmente sendo eficiente, está sendo produtivo? Então, basicamente, foi essa a minha trajetória. Entendi. Muito obrigado por contar. E você pediu para lembrar, né? Aula de rede, né? Rede, onde que entra aí rede nessa questão de tecnologia? Tá, as aulas de rede foi porque, assim, eu tenho um interesse muito grande ali no estudos de segurança da informação. Então, a aula de rede me pegou um pouco por causa disso, né? Porque já era desde lá do curso técnico, era uma das áreas, né, que eu estava pensando em seguir ali na minha carreira, né, no meu futuro. Porém, eu vi a complexidade que era, né, essa área. Então, como eu disse, né, a área de qualidade entrou e me pareceu muito atrativa, porque tem pontos ali similares, né, que futuramente, se eu desejar desenvolver isso, não creio que vai me agregar muito valor, né, a área de qualidade na área de segurança, então foi por conta disso que eu gostei das aulas de vídeo. Legal, bacana. Eu anotei alguns pontos enquanto a gente foi conversando aqui, e eu vou de trás para frente para a gente refrescando a memória, né? A escolha da faculdade, por ela ser EAD, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, como foi para você o EAD? Para você, no caso, foi meio que obrigatório, não foi por conta da pandemia. No meu caso, eu estava presencial, eu tive que fazer um ensino à distância por conta da pandemia, mas você escolheu esse estilo, né? E como que foi para você ter essa escolha? Você sentiu falta do presencial em algum momento? Bacana. Inclusive, eu lembrei que eu esqueci de comentar que o curso técnico, ele acabou os últimos meses finalizando na modalidade AD, porque veio a pandemia. Mas, como a minha faculdade, ela veio um pouquinho antes, não tinha ainda a pandemia, então eu fiquei, né, com um certo receio, né, porque, que jovem adulto ali, adolescente, não ia gostar, né, de socializar ali com a galera no campus e tudo mais. Então, eu confesso que no início, bem assim, quando eu estava fazendo as matrículas e tudo, eu fiquei pensando assim, nossa, eu não vou ter contato com colegas, eu não vou fazer trabalhos em grupos, né, será que isso vai me afetar? Assim, eu tiro um pouquinho essa preocupação, mas confesso que não foi uma coisa que me desestimulou, me desanimou de fazer. Ainda assim, eu preferi fazer porque também a minha estrutura familiar, né, ela sempre foi muito boa, sempre me apoiou. Então, eu tive muito apoio, né, dos meus pais, então eu me senti confortável em fazer. E, claro, eu sabia que ia precisar de uma autodisciplina, o que também, para mim, não foi um problema. Então, como desde sempre, eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas e preocupada, então, para mim foi muito tranquilo. Assim, falar que eu não sentia falta de ter uns coleguinhas ali para conversar durante a aula, por exemplo, eu não vou mentir. É mais difícil socializar assim no online, né? Com certeza, ainda mais a minha, porque a minha a gente não tinha aulas ao vivo, né? Eram conteúdos gravados, né, por professores, então a gente assistia os conteúdos e tudo mais, tinha apostila, material, tinha um professor ali no chat que você podia digitar a sua dúvida e ele ia te responder, mas não tinha um contato assim, igual a gente está tendo aqui, né, por vídeo, então era até bem mais afastado, né? Sim. Então, e tinha o máximo assim, de contato que eu tive com meus colegas foi um grupo, né, no WhatsApp que eles criaram e divulgaram lá no chat, aí quem queria entrar, entrava, e aí a gente trocava umas dúvidas, né, mas eu nunca cheguei a conhecer mesmo, de fato, né, os meus colegas, de fazer amizade e tudo mais, era um contato, assim, bem, bem longe mesmo. Mas eu não vejo isso de uma forma negativa, para mim, né, eu, como sempre, fui uma pessoa um pouco mais reservada, digamos assim, uma pessoa de poucos amigos, então, para mim, isso não foi um problema. Talvez para uma pessoa que tenha necessidade de socializar e tá ali cara a cara com a pessoa, tirando dúvidas, isso talvez seja uma questão a se pensar. Sim, com certeza. Muito bom ter o seu ponto de vista. E outra coisa, você falou dessa autodisciplina sua, que eu vou também traduzir para protagonista na própria carreira e em qualquer ambiente que você estiver, né? Você comentou que você foi elogiada por estar sendo líder do seu grupo ali de TCC no técnico, né? E é perceptível, a gente já trabalhou junto, né? E é perceptível que quem é protagonista da própria carreira, quem é protagonista no meio que tá, evolui mais, né? Então, assim, você com esse seu senso de protagonista, você já em todo momento é assim, ou você não, só calhou daquele momento ser? Me conta um pouquinho disso na sua vivência, se você acha que de fato faz diferença ter essa característica.
Com certeza faz diferença ter essa característica, mas eu vou falar assim por mim. Eu nunca me considerei uma pessoa assim muito protagonista, assim, eu sempre realmente eu só pensava, eu tô aqui fazendo o melhor, porque é o que eu penso, né, até hoje, aonde eu estou e o que eu estou fazendo, eu sempre tento fazer o meu melhor, não importa o que seja, pode ser uma coisa que eu nem sei fazer, mas eu vou dar o meu melhor para fazer o que está ali dentro das minhas limitações. Então, isso é assim, uma autoconsciência, né, que eu tenho. Então, não acho que chega a ser, né, super protagonista e tudo mais, é só mais um estar ali e fazer o melhor que pode. Entendi. E outra coisa, você estava comentando dos vestibulares serem difíceis, né? Que você fez ali o Enem, aí depois você foi para outros vestibulares, e aqui não é tanto uma pergunta para você, é mais uma observação que eu tenho a fazer para quem estiver ouvindo. Uma prova não te define, né? Vamos começar por aí. Então, o Enem não vai te definir, um vestibular que você fizer não vai te definir. A gente tem pessoas, os vestibulandos, a gente tem os concurseiros que ficam estudando para fazer determinada prova. Então, é para ser difícil mesmo, e a prova, você tem que saber fazer a prova. Eu vou ter gente que sabe o conteúdo, mas não sabe aplicar numa prova, e eu vou ter gente que sabe fazer a prova, mas não sabe tanto conteúdo. Então, assim, depende muito. Eu poderia estender nesse assunto, mas melhor não, então só vamos nos ater ao vestibular, uma prova não vai te definir. Seguir em frente, né? Seguir em frente que uma hora vai dar certo. E outra coisa, você sempre quis seguir na área da tecnologia, né? Mas e se você não fosse da área da tecnologia, você já pensou onde que você poderia ir? Sem dúvidas. Como eu disse, a área da tecnologia sempre esteve presente na minha vida, mas eu tinha hobbies, eu tenho outras habilidades ali que, né, se num mundo hipotético que eu não seguisse nessa área, né, eu gosto de fazer coisas artesanais, né, coisas manuais, inclusive um dos meus hobbies é costura, então provavelmente, talvez ali eu seria uma estilista, não sei. Olha só, abre um ateliê. Exatamente. Então, tem esse. Inclusive, é até bem. É muito contrastante, né? A área que eu segui com a dos meus hobbies, mas provavelmente seria isso, que é uma coisa que eu gosto de fazer e, modéstia à parte, eu faço bem. Eu gosto das coisas que eu faço, então. Que legal. E é super saudável. A gente que fica trabalhando na frente do computador precisa de coisa manual e longe das telas Sim. para recuperar um pouco a energia. Oh, parabéns. E por fim, eu fiz uma anotação aqui que você, a gente, acaba sendo da geração da transição. Como assim? Aqueles PCs de tubo, branco, com um gabinete deitadozinho com 200 megabytes de RAM, e agora a gente está na era da inteligência artificial. Como que foi, como que tá sendo para você acompanhar essa evolução, né? Tipo, cara, você tava ali e a tecnologia foi evoluindo junto com você. Então a gente estava chutando o PC para ligar e hoje a gente está chutando o PC para ele responder certo na IA e não delirar, né? Bacana, muito bacana essa pergunta, porque às vezes, me pego pensando o quanto que eu sou grata, eu sou feliz por nascer na época que eu nasci, eu gosto do ano que eu nasci em 2000, né, então, e eu fico feliz de saber que eu vi, basicamente, por exemplo, smartphone. Gente, quando eu era criança, a referência de celular era Nokia, aquele tijolão que todo mundo conhece, era celular de botão, o meu primeiro celular, inclusive, né, que meus pais me deram quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, era um celular flip, gente, de botão. E assim, eu vi internet de modem. Então, eu fico feliz de ter visto a evolução, quanto que a tecnologia evoluiu, e a cada ano, né, que eu via coisas novas nascendo, só confirmava, né, o que eu era fascinada, então, para mim era, assim, mágico as coisas evoluírem do jeito que evoluiu, né, e assim, a relação com a IA, eu acho assim, um pouco, como que eu posso dizer? Precisa ter cautela, né? Então, todo mundo precisa ter cautela, porque as coisas estão avançando num ponto que eu, particularmente, eu fico preocupada. Hoje em dia, a gente fica com receio dos mais velhos, né? De cair, por exemplo, no vídeo de IA, né? Então, antes a preocupação era fake Entendi. news, agora a preocupação é se o vídeo que a pessoa está vendo ali reagir não é de verdade ou não. Então, eu tenho essa preocupação, porém, eu ainda assim fico muito feliz de ter visto toda É que a essa. gente sempre vai ter
esses dois lados da mesma moeda, né? A evolução indo para o bem, a evolução indo para o não. Exatamente. Mas, de uma forma geral, eu fico muito feliz de ter visto essa evolução, sim, da tecnologia. Legal. E, Lavínia, dessa vez a pergunta vai ser para você, tá bom? Pra Como ex que é. Olha só, peguei de surpresa, né? Eu queria um comentário seu sobre a importância do trabalho da SAD, do trabalho de QA, numa equipe de produto e como que isso pode melhorar a entrega. Você consegue trazer essa visão para a gente? Uma equipe de produtos, como pode melhorar a entrega? Então, na verdade, todo mundo que passou de QA aqui é engraçado. Na verdade, todo mundo que passou aqui, né? Ninguém sabia da existência da pessoa QA dentro do processo de desenvolvimento. Ninguém nunca, e quando entrou assim, descobriu a tecnologia, pensou que tinha um cara, uma pessoa especialista ali na qualidade para testar. Porque quando a gente está na faculdade, no curso, quem testa é a gente mesmo. Eu falo, tô testando aqui, né? Tá dando certo. Tô testando, entreguei o projeto pro professor, fiz o meu TCC. Quando a gente entra e vê que realmente tem um profissional dedicado para isso, aí você começa a perceber porque é importante, entendeu? Se você tira o que há daquela equação, dá tudo errado sempre. Não é assim uma grande questão, uma grande resposta para dar para a sua pergunta. É tipo assim, é muito simples, o simples soluciona. Essa pessoa responsável por garantir que o que está sendo entregue pelo time de dev, pelo time de PO, que está tudo anterior, né? Está sendo feito de uma forma boa para não chegar no usuário e dar problema, essa etapa ela é fundamental. Ela é fundamental e, assim, não tem mais conversa em nenhuma empresa sobre a falta de sobre a necessidade de ter um QA dentro do seu time. Essa conversa já nem existe mais no mercado, porque já está consolidado o papel e a importância do QA dentro do processo de desenvolvimento. Tá? Uhum. Então, E time, galera. quando a gente fala desse papel de QA, a gente está se referindo muito ao dever dele, né? O que ele deve fazer para ter uma entrega de qualidade. Se a gente não tem um QA no time, essa responsabilidade vai ficar para outra pessoa. E mesmo se ficar para outra pessoa, é capaz dela não fazer. Então, Na por isso que verdade, não muitas fica nem empresas... para ninguém, tá? Na verdade, quando não tá, ninguém se importa muito com isso. Ninguém se importa muito com isso. Na verdade, é o usuário. É sempre o usuário que é O usuário é o... melhor que A, vamos deixar isso claro, né? Ah, ele é bem criativo, né? A Sara pode falar. Mas, realmente, tanto que tem uma habilidade que a gente coloca lá para o pessoal de QA, que é ter user guidance, né, que é uma visão de usuário, entendeu? Pense como usuário, não pense mais também só como QA, como dev. Pensa-se como usuário, vai mexer naquilo, sabe? Várias pessoas, um adolescente, uma pessoa mais velha, uma pessoa bem mais velha, como que ela vai se sentir usando esse sistema. Entendi. Bom, Sara, voltando as perguntas para você, né? No começo da sua carreira de QA, como foram os cursos que você estava pegando? Como foram os seus primeiros testes e as ferramentas que você utilizou? Como foi esse início para você? Bacana. É interessante comentar porque a pessoa que me treinou está aqui, né? Que é a Lavínia. Então, quando eu entrei no estágio, né, que eu comentei ali pela faculdade, eu não fiz nenhum curso específico da área de qualidade, né? Eu contei muito, assim, eu fiz algumas pesquisas, né, para entender um pouco melhor, né, como me surgiu a oportunidade, eu gostei muito, eu abracei, né? Eu falei, pô, vou pesquisar, que eu já quero entrar sabendo o máximo possível ali para já contribuir, né? Então, fiz algumas pesquisas, entendi que existem, né, tipos de teste e tudo mais, mas o meu treinamento, né, foi feito ali pela Lavínia, então, né, ela me treinou, e o treinamento em si, eu achei muito interessante, porque a didática foi muito assertiva, né, eu sou uma A gente pessoa acordava 5 horas da manhã com o som da trombeta, fazia 5 abdominais, 10 flexões. Eu tava no hino nacional, e aí a gente... É verdade. Mas o treinamento, né, foi feito já praticamente assim na prática. Então, eu já aprendi ali como fazer uma coisa e já aplicava esse conhecimento. Então, para mim, sou uma pessoa que aprende muito fazendo, né, é a forma, né, melhor para se aprender algo, né, você já colocando em prática. Então, funcionou muito bem. Então, tanto que eu consegui ali pegar até que bem rápido o ritmo das atividades do dia a dia. Eu tô me sentindo aquele meme agora, tá? Daquele pai falando assim, né? Você não sabe nadar? Não, empurrando a criança dentro do rio. Um pouco foi isso. É um vídeo, nossa, se eu achar, isso. eu com certeza vou colocar aqui. E eu vou até emendar a pergunta, qual foi o seu principal desafio no início?
né? Insegurança, entender os processos, falta de experiência? O que você acha? Boa pergunta. Já vou colocar o topo da lista, insegurança. Então, o Will como tá eu querendo falei, me queimar com essas perguntas aí. desafios foram dois. Foi, com certeza, o primeiro da insegurança, né? Porque, assim, poxa, era a minha primeira oportunidade ali de entrar no mercado de trabalho, então eu estava com muito receio, né, de fazer algo errado, então eu queria dar o meu melhor, queria fazer o meu melhor, entregar ali, né, entrar no mercado e ficar, né? Uhum. Então, esse foi o primeiro desafio. E o segundo era teste de API. Inclusive, eu não sei se a Lavínia vai lembrar, mas teve uma vez que ela foi fazer uma reunião de feedback ali para ver como que eu estava, se eu estava com dificuldade de algo. Eu falei, olha, tá tudo muito tranquilo, porém, testar a API, que é isso que está acontecendo? Chegou um momento assim que minha cabeça travou, eu falei, meu Deus, como é que faz isso daqui? Mas ela, com muita paciência, né, explicou, e eu entendi, e praticando muito, né, sozinha também, depois ali eu fui testando e fazendo na prática, e aí ajudou bastante. Tá, Legal. galera? E Isso daí é sobre tem nome isso, tá? Uma Postman, galera, uma ferramenta de teste de API. Todo mundo sofre, vai sofrer um dia com ele. já Sara jogando o gato muito tá lá. antes, tá? Ai, Desculpa. E eu já quero emendar em outra pergunta. Teve alguém que te inspirou nesse início? Porque eu acho que é importante quando a gente está iniciando em uma carreira, a gente ter alguém para olhar e falar: eu admiro essa pessoa, eu quero ser igual a ela. Teve alguém que você colocou? Teve duas. Eu vou parecer talvez um pouco puxa-saco, mas a Lavínia, quando eu entrei, ela foi, assim, o meu ponto de referência, não foi de inspiração, foi o meu ponto de referência. Então, eu sabia que o que eu precisasse perguntar, eu ia perguntar para ela, e eu olhava, né, para ela desempenhando as atividades e se comunicando nas reuniões, eu falava, caramba, eu quero chegar nesse ponto, eu quero chegar nesse nível. E também teve uma segunda pessoa que foi minha inspiração também, que faz parte do nosso time, que é a Elija, né? Então, ela é nossa colega também, Oi, diária, né? Lígia. Ela também foi a minha inspiração, porque eu também perguntava bastante coisa para ela, ela me ajudou muito. Então, Legal, bacana. E é importante, você deu exemplos reais de pessoas próximas, né? Então, não precisa ser alguma coisa muito longe, tipo, ai, a não, CEO do Nubank. Não, tem gente na sua realidade que já pode servir de inspiração, né? Legal. sim. E em algum momento você já pensou em desistir? Desistir, não. Trocar de área, Trocar de área, talvez. talvez. Entendi. Mas, assim, desistir da área de TI, da área de qualidade, não. Mas, como eu comentei, como eu sou uma entusiasta ali da área de segurança, né? Às vezes eu me pego pensando, falando, caramba, será que eu invisto mais nisso? Será que eu compro uns cursos, faço mais, estudo mais, tento aplicar mais? Como eu comentei, a área de ela me deixa muito confortável. E confortável na medida certa, tá? Porque tem esse ponto também, vamos lá, eu não sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa que, como eu comentei no início, hoje eu estou como júnior, minha meta é chegar em pleno, quando eu chegar em pleno, minha meta vai ser sênior, e eu sempre sou uma pessoa que eu quero ir para cima, assim, eu quero evoluir, não gosto de ficar parada, não gosto de, aqui tá bom, vou ficar aqui para sempre, não, eu quero sempre estar evoluindo, então talvez aconteça de algum dia, sei lá, chegar num ponto que eu vou mudar de área, falar, aqui como que já deu, já sou especialista aqui, agora eu vou para a área de segurança, que tá aí pertinho. Entendi. Pode ser que Eu pesei um aconteça. pouquinho o clima com a pergunta, mas então vou refazer ela. Vamos voltar ao clima bom. O que que tá te fazendo, né? O que te motiva a continuar na área de tecnologia, na área de QA? É, cara, eu não sei se vai soar um pouco assim, otimista demais, ou assim, muito puxar saco, mas o que dá uma motivação no final do dia é você ver a satisfação do cliente, quando ele recebe um produto bom e quando volta, né, um feedback bom. Então, principalmente quando a gente recebe, por exemplo, que nem eu já vi um print do cliente falando ali para a diretoria ou para outra pessoa, cara, vocês entregaram um produto muito bom, com qualidade, a gente está muito feliz. Então, isso dá uma satisfação, isso dá, de certa forma, uma motivação, né? Você pensa, poxa, caramba, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar tendo esses feedbacks positivos, eu quero saber que o que eu fiz impactou de uma forma boa ali na frente. Então, isso é o que faz eu continuar, é o que dá a satisfação da motivação, né? Legal. Agora eu queria partir um pouquinho para o dia a dia. Como que é a rotina de testes, né? O que que você faz no dia a dia? Entre documentação, bugs, validação? Conta um pouco. Ok. Hoje eu faço até tarefas bem diversificadas, né? Mas falando ali voltado mais para a área do teste em si,
testes manuais, né, testes de funcionalidade, os testes de API, a gente analisa logs, principalmente quando volta algum erro ali de homologação, de produção, ou até mesmo nos testes, né, a gente faz essa análise ali dos logs para entender o que aconteceu. E como eu mencionei antes, o teste, o QA, né, ele não é responsável só pela qualidade do produto final que a gente entrega, então não é só testar documentação, testar requisito, é também não gerenciar, né, mas analisar a qualidade do time como um todo. Então, se o time está executando tarefas coerentes, se não tem tempo sendo gasto em tarefas que não fazem sentido, né, por exemplo, eu uma vez, dar um exemplo aqui real, eu estava em uma reunião ali de refinamento que a forma como a reunião estava sendo conduzida não estava produtiva. Então, eu chamei ali a gestora, falei, olha, eu acredito que não está produtiva a forma como a reunião está sendo conduzida. Eu acredito que ela pode ser melhorada. Então, ela entrou na reunião, viu que realmente a gente estava basicamente perdendo um pouco de tempo ali, né? Uhum. Então, e ela me agradeceu depois, falou, ainda bem que você viu, obrigada e tudo mais. Então, basicamente, o dia a dia ali do QA, ele é isso. Tem as tarefas ali mais manuais, né, vamos dizer assim, então, que é fazer os testes de fato, né, testar o aplicativo, garantir que está de acordo com o requisito, está de acordo com o que o cliente quer, né, e também tentar ali garantir a qualidade do time dos processos. Legal. E aqui eu queria até puxar já as perguntas que você achou coerente trazer, e eu também. A qualidade ser deixada de lado em momentos de crise no projeto, e como contornar isso, né? Então, tem vezes que, gente, a gente está na correria para entrega, a gente vai ter que deixar a qualidade de lado. E aí, o que a gente faz? Certo, esse até é um tópico sensível para se comentar, né? Sensível e urgente. Sensível e urgente. Bom, como eu comentei, né, a qualidade, às vezes, em alguns casos, devido a urgências, devido a situações atípicas ou situações inesperadas, acaba sendo deixada de lado. Porque na visão como um todo, né, na visão de uma forma geral, infelizmente, a qualidade vamos dizer assim, na visão das pessoas, é a que pode ser deixada de lado, porque assim, o desenvolvimento, por exemplo, como é que você não desenvolve? Não tem como, você tem que desenvolver para entregar o produto. Mas testar, às vezes, não precisa testar, né? Dá para entregar sem. E aí é nessa hora que o QA, ele tem que ter um pouco ali de firme. Um pouco não, tem que ser firme mesmo, tem que deixar bem claro para o time, tem que deixar bem claro para a gestão, tem que deixar, às vezes, bem claro até para o cliente a importância de ter um tempo, sim, ali para o teste, mesmo que mínimo. E cabe também ao QA ter um sangue frio ali, de fazer os testes mais assertivos possíveis e mais necessários. Então, por exemplo, se eu sei que, por exemplo, uma demanda que está já atrasada, está com o prazo muito curto, muito apertada, eu vou deixar entregar? Não, eu vou tentar brigar ali pela qualidade, vou falar com o time, falar com a gestão, falar, olha, a gente não pode entregar isso aqui sem testar, no mínimo, um teste ali de um caminho feliz, um caminho negativo, eu tenho que fazer. Então, e fazer, de fato, esses testes ali o mais assertivos possíveis. E, por exemplo, você já está, né, o QA está trabalhando ali com um produto que ele já conhece há um pouquinho mais de tempo, já sabe os pontos críticos, já vai neles, né? Então, por exemplo, eu já sei, eu como QA conheço esse produto, sei que quando eu entro na tela tal, às vezes quebra o aplicativo. Então, nesses cenários críticos, a gente já vai nesse ponto, já vê se está tudo ok, né, tá ok, beleza, não tá, reporta, né, e como eu falei, tem que ser firme, tem que brigar um pouco, sim, pela qualidade, porque, infelizmente, tem essa questão de que na hora do momento de crise, né, infelizmente a qualidade é a primeira a ser desconsiderada. Já. Fora que isso também pode voltar para você, né, porque se não tem teste, passa para frente e depois o cliente pode pegar isso, provavelmente, e sobra para todo mundo ali do time por uma decisão que foi para cumprir um prazo, né? Entendo. Com certeza. E seguindo nessa linha, o uso da IA para melhorar a produtividade em tarefas de QA. Prós e contras, me digam um pouco. Bacana. Bom, o uso da IA, como eu comentei antes, eu fico muito feliz que a tecnologia evoluiu para esse lado, então tenho as situações ruins, mas tem as situações muito boas. A boa é que o papel de QA, né, as tarefas do QA, existem algumas tarefas que elas são repetitivas. E tarefas repetitivas a gente pode utilizar a IA e deve, né, com consciência, né,
para melhorar a produtividade um tempo, né, da atividade. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui clássico, que foi o que eu apliquei, inclusive, no nosso ambiente de trabalho, que é abrir chamadas de defeito. Abrir chamadas de defeito é uma coisa que é repetitiva e ela tem uma estrutura, né? Então, ela sempre vai ter um título, vai ter uma descrição, vai ter um passo a passo, vai ter um resultado esperado, sempre. O que vai mudar ali é os fatos, né, que eu vou colocar ali. Então, por exemplo, a gente criou, né, um prompt ali para só colocar o defeito encontrado, né? Então, por exemplo, eu entrei na tela de login, o campo não está deixando de digitar. Eu jogo isso ali lá em A, ela vai gerar todo o relatório padronizado, com um padrão de escrita, né, aceitável. Então, eu só vou ter o trabalho ali de revisar e abrir, de fato, né, um chamado. Então, isso agiliza muito. Também pode ser usada para ali criar cenários de teste, cenário de regressão, teste exploratório. Inclusive eu criei um prompt muito bacana aqui, que ajuda a gente a ter, que a IA também ela tem isso, ela ajuda a gente a ter um pouco, aqueles dias que a gente não está muito criativo, ela ajuda a gente a lembrar de cobrir certos cenários. Então, por exemplo, eu estou fazendo um teste exploratório aqui, nessa tela, e no momento eu não estou tendo muita criatividade para saber que cenários que eu exploro, né, pensar de fato como um usuário, né, então ela pode ajudar nisso, que aí ela vai ter uma cobertura ali muito boa, né, de cenários. Então esse é o ponto positivo. Ponto negativo, no momento, o único ponto negativo que eu vejo é realmente o que a não se atentar ali, a ver o que a IA retornou, né, e refinar ali. Então, só confiar, por exemplo, no que a IA retornou e só jogar. Nossa, então, isso, me desculpa até interromper, mas isso pega no meu coração, gente. A pessoa pegar, ir na IA para agilizar o trabalho, não confere nada e passa para frente. Vai dar retrabalho para outra pessoa. Exatamente. Não, me irrita um pouquinho esse tópico. Pode voltar. Então, esse é o ponto negativo que eu vejo, é ter cuidado com o que a IA retorna para a gente. Mas, no geral, ela é uma ferramenta muito útil, pode ser uma grande aliada aí. Então, eu acredito que as que não têm o domínio da IA podem acabar ficando um pouquinho para trás. Então, é bom estudar um pouquinho, porque não é tão difícil, né, você estudar ali um pouquinho de criação de prompt, né, trabalhar ali um pouquinho. Vai te ajudar muito no dia a dia, vai alavancar. Com certeza. E hoje parte do futuro. Vai destacar. E você falou, né, que a IA é uma ferramenta de uso do dia a dia. Você pode contar um pouquinho mais de quais mais ferramentas estão no seu dia a dia? Quando eu falo de ferramentas, eu quero falar também, por exemplo, a gente citou do Postman, né? Então você usa o Gira. Sim. Quais mais dessas, além da IA, do Gira, que você está utilizando? Certo, bacana. Eu no meu dia a dia, né, eu utilizo ali o Gira para fazer ali a gestão das tarefas, das atividades, o Postman para fazer testes de API, e os emuladores, que é o melhor amigo, né, do QA, basicamente. Então, emuladores ali como o Browser Stack e o Android Studio também. E, que eu me lembre, no meu dia a dia, são essas. Entendi, legal. E aí, uma pessoa, ela pode, o Gira, por exemplo, a gente vai ter os sinônimos que são o Trello. O Trello é gratuito. O Postman, eu acho que ele também é gratuito, mas também tem um Insomnia, caso a pessoa queira, tem alguns outros. Então, se a pessoa quiser estudar, já vai nessas ferramentas, porque também são ferramentas de ponta, né? Empresas grandes e pequenas podem utilizar. Esqueci de comentar, também tem o Swagger, para API também, e banco de dados. Esqueci, olha, como eu posso esquecer do banco de dados também, porque QA mexe um pouquinho ali com o banco para conferir se o dado está armazenado corretamente e tudo mais. Tem alguma coisa de teste automatizado? Olha, no meu dia a dia, eu ainda não atuo em atividades, né, com automação. Estou ali em fase de estudo, né, no meu dia a dia ali de trabalho. Por fora, pessoalmente, eu estou estudando testes automatizados, então eu já consegui ali fazer alguns cenáriozinhos ali com Appium, né, muito bom, com a linguagem Python, que é muito simples, muito tranquila de aprender, mas no trabalho a gente está estudando fazer com Java, que é uma linguagem um pouquinho ali mais complexa, mas está fluindo também. Legal. Eu queria agora partir sobre experiências e inspirações. Me fala um projeto marcante que você atuou como QA. Caramba, eu tenho vários. Deixa eu pensar o mais marcante. Sorteia. Tá, eu vou comentar de um que foi o primeiro que eu vi surgindo do zero, né? Porque quando eu entrei na empresa já estavam acontecendo ali os projetos, os clientes e tudo mais. E não muito, né? Não muito assim, tempo que eu comecei o estágio, colocaram eu e um time
para atuar basicamente ali na criação de um produto ali novo que estava surgindo. Então eu tive a experiência ali de ver nascendo basicamente do zero, né? Então, desde ali da parte de começar a documentação e começar o desenvolvimento, eu testar ali as primeiras telas, e isso para mim foi marcante, porque, como eu comentei, eu entrei e já estavam acontecendo, então eu tive que me adaptar ali aos projetos que estavam nascendo. Nesse projeto que começou do zero, então, eu basicamente dei o pontapé inicial ali nos testes, né, na documentação dos testes e tudo Nossa, mais. imagina a responsabilidade, né? Porque chegar quando já tem alguma coisa andando, tem a dificuldade, mas pelo menos você já tem um caminho para seguir. Chegar quando está construindo e você ter que ajudar nessa construção é outro trampo. Exatamente. É um pouco desafiador, mas eu, particularmente, eu gostei até mais, porque eu tive ali a oportunidade de basicamente colocar, primeiro, o conhecimento estava muito fresco, né, na minha cabeça, eu tinha acabado de vir ali do treinamento, então eu só apliquei ali tudo que eu podia ali, dando o meu melhor, e é gostosa a sensação, eu não sei explicar, mas é muito boa a sensação de você ver um projeto nascendo, que basicamente similar, tipo, uma roupa nova, você coloca uma roupinha novinha, assim, é muito agradável você ver tudo sendo construído, né, do zero, então você não tem problemas crônicos ali do projeto, então você tem a oportunidade, inclusive, de prevenir para que não aconteça isso para os próximos que forem E atuar no você projeto, vê o né? projeto evoluindo em si, né? Exatamente. E seguindo nessa evolução, tem algum momento que você percebeu que você evoluiu? Que você pegou e falou assim, nossa, eu tô bem melhor. Nossa, com certeza. É, eu sempre tive, até hoje ainda, é um ponto que eu venho melhorando, né, que é a comunicação. Então, quando eu entrei ali, eu era muito mais quietinha ali na minha, né? Eu fazia ali meu trabalho, falava assim, claro, nas reuniões, né, que a gente precisa Uhum. falar, então eu falava ali das minhas atividades, mas eu não comunicava muito assim com o time como um todo, não mandava mensagem ali para todo mundo, chegava basicamente o requisito ali, eu entendia, testava, tirava uma dúvida ou outra, né? E foram me passados, né, feedbacks de pontos a melhorar, coisas que eu já estava fazendo bem, e a comunicação era uma delas. Então, eu peguei muito nesse ponto, falei, não, então eu vou me comunicar melhor, então, tanto que hoje até com o cliente eu me comunico às vezes, então foi nesse ponto que eu comecei a me comunicar mais com o time, inclusive em um feedback posterior, comentaram, falaram, olha, você melhorou muito nisso, então foi muito satisfatório para mim ver que realmente um ponto que eu me dispus, né, a melhorar, eu de fato melhorei, então a comunicação com o time como um todo, né, tanto que eu comentei uma situação recente que aconteceu, que eu comuniquei a gestão que não estava sendo tão eficiente, talvez no passado eu não comunicaria, eu guardaria para mim isso, por, sei lá, receio, né. Entendi. Você tem algum aprendizado para deixar com o pessoal sobre detalhismo, paciência e comunicação para quem quer iniciar na carreira de QA? Tenho, esse é um conselho, inclusive, que eu quase que ia esquecendo de comentar, que foi parte, inclusive, de uma situação curiosa ali que aconteceu, que é evidencie tudo, porque não é questão de ter medo, de, enfim, que alguém lá no futuro vai questionar, mas sempre evidencie tudo que você está testando, se é um cenário de sucesso ou de erro, porque é a situação curiosa, né, que eu ia comentar. Teve um teste uma vez que eu fiz ali ainda na fase do estágio, né, bem recente, e eu fiz o teste, estava tudo certo, estava ok, o teste tinha passado, então eu tirei print, as evidências, tudo certinho, coloquei lá no chamado, e foi para o cliente e voltou esse problema. E o cliente, obviamente, bravo, né? Porque, olha, vocês falaram que corrigiram, mas não corrigiram, como assim? E a evidência foi o que me salvou, assim, basicamente, né? Foi o que eu protegi ali o meu trabalho. Eu falei, não, ó, testei, estava ali as evidências, inclusive o gestor viu, falou assim, gente, como é que o erro aconteceu? Sendo que eu tô vendo a evidência aqui que estava realmente testado, estava ok, passou. Então, assim, eu não acabei não levando, assim, a culpa, vamos dizer assim, porque, infelizmente, é uma coisa que acontece, né, que ele tá um pouco ali, um pouco não, ele tá ali na linha de frente, ele é o primeiro a ser questionado quando volta alguma coisa, então, quando a gente testa alguma coisa e volta algum problema, o primeiro é o QA testou isso aqui, né, passou por ele isso daqui, então, se passou, vamos melhorar a cobertura dos testes, vamos criar, né, um cenário para esse teste que não foi pensado, né, e depois vai ser questionado o resto do time, mas geralmente o QA é o primeiro, então foi uma forma de me blindar e blindar meu trabalho, né, então eu recomendo sempre evidenciar a gente com print, com um GIF, com um vídeo, com o que puder, porque é a garantia ali do seu trabalho, né.
Entendi. Tem mais alguma outra dica, além das evidências, às vezes treinar a comunicação? Treinar a comunicação é indispensável, né? Independente da área, independente de ser teste, né? Mas no teste é importante porque, assim, a comunicação, como eu falei, hoje eu comunico às vezes até com o cliente diretamente, então a gente precisa ter essa comunicação minimamente ali desenvolvida, né? Para não gerar ali desconforto e tudo mais, né? Ou entendimento ali por parte do cliente. Então, e principalmente comunicação com o time, né? O QA, ele tem que, como eu falei, tem que ser firme, às vezes até chato, porque a gente tem que brigar pela qualidade, porque até como a Lavínia comentou, quando não tem o QA, ninguém só ignora a qualidade. Então, a gente tem que ser um pouco chato, sim, mas é isso que vai fazer lá na frente o produto ser entregue com qualidade, né? Não voltar problemas e receber elogios, né, do produto. Então, legal. Eu vou seguir aqui para a parte do final, mas antes disso, você tem mais alguma dica para dar para o pessoal? Sim, a dica que eu posso dar é mais assim, um conselho até de vida, né? Sempre sigam estudando, nunca fiquem conformados, né? Ou parados no mesmo lugar, a não ser que você esteja realmente muito, muito, muito confortável e se vê realmente nessa posição, mas sempre busquem o melhor, porque é satisfatório, dá uma sensação muito boa, é um sentimento muito gratificante você evoluir, você vê o que você evoluiu, né? Então, se auto-questionar, se auto-conhecer também ajuda muito. Então, esse fica meu último conselho aqui. Legal, bacana. Bom, agora é a hora que eu peço de livros, cursos, o que você anda fazendo ou vendo. Pode ser alguma coisa que mudou sua vida, não precisa ser da área de tecnologia ou que há, mas conta um pouquinho da galera sobre essas mídias. Ok, de cursos, como eu comentei, eu não fiz nenhum curso específico da área de teste agora que eu estou fazendo, né, cursos ali voltados para teste automatizado, inclusive já fica a dica aqui, então, se algum QA que um possível futuro QA estiver vendo, quiser entrar na área de qualidade, entre com calma, com tranquilidade, primeiro vai ali nos testes manuais, sim, mas busque estudar teste automatizado, porque é o futuro do mercado, não tem como, né, as empresas estão buscando cada vez mais produtividade, né, então ganho de tempo, né, não tem como a gente correr disso, então o que há que realmente não automatiza os testes acaba ficando para trás, infelizmente. Então, de curso seriam isso, não tenho, infelizmente, nenhum curso específico, eu estou fazendo pelo LinkedIn Learn, então não sei se fica a dica aí, o LinkedIn Learn é muito bom. LinkedIn Learn é maravilhoso, usei recentemente. Sensacional, ele já deixa as habilidades ali no perfil, então, realmente fica aqui a recomendação, né, livros. Eu nunca cheguei a ler nenhum livro da área de qualidade. Eu gosto de consumir muitos, assim, arquivos PDFs que eu vou encontrando na internet, por aí. Então, sempre que eu encontro um artigo interessante, alguma coisa eu gosto de ler, mas não vou conseguir recomendar nenhum aqui por nome. Mas pesquise, é muito bom. Vai minerando, né? Vai minerando os arquivos. Entendi. Exatamente. E hobbies além da tecnologia? Você falou que você gosta de costurar, né? Sim, eu gosto de fazer coisas, né, artesanais, então, mais voltadas ali para costura, né, inclusive eu vou revelar aqui um hobby que eu curto muito, animes, né, jogos, então, esse mundo mais, assim, geek, eu gosto, então, um dos meus hobbies, por exemplo, é fazer cosplay, então, talvez isso seja uma revelação aí. Ah, que bom que você falou, porque eu ia te perguntar se podia falar. Sem problema, é um dos meus hobbies, então eu curto muito isso, e assim, é coisas fora, né, do computador, porque a gente trabalha o dia inteiro com o computador, a gente precisa ter esse tempinho longe das telas, é importante. Então, basicamente são esses meus hobbies, ali, assistir filme, série, anime, e jogar videogame e costurar. Legal, bacana. E eu tenho uma pergunta, tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido hoje, com a mentalidade que você tem, né, quando você começou na área de QA? Ai, ó, Sara, não desiste na primeira vez que der errado. Sei lá, você gostaria de ter ouvido isso? Olha, uma coisa que eu gostaria de ter escutado, que é uma coisa que eu mantenho na minha mente até hoje, desde que eu sozinha tive esse estalo, não tenha medo de errar. Eu sei que parece muito óbvio falar isso, mas na prática, como eu comentei, o QA ele está ali na linha de frente. Então, quando volta alguma coisa, é normal a gente se sentir culpado, falar, caramba, eu deixei passar esse defeito, como assim, eu sou horrível, né, baixa aquela síndromezinha do impostor, mas
Gente, todo mundo erra. Então, até sênior erra, né? Até especialista erra, todo mundo erra. Então, não ter medo de errar. Eu gostaria de ter escutado isso, porque talvez eu teria ficado um pouquinho mais calmo. Mas hoje em dia, a mentalidade que eu tenho, eu aprendi a lidar com isso. Até corroborando, uma das coisas que eu vi tudo bem errar, mas erre rápido. Né? Então, bem. Isso é ótimo. Bom, chegamos ao final, então aqui a gente agradece. Eu vou comentar primeiro, depois vai a Lavínia e você pode falar, tá? E, Sara, eu não atuei muito tempo com você, né? Isso é toda sinceridade, e eu queria muito ter atuado contigo mais. Nossa, sério, juro. Por que eu falo isso? Porque, para mim, você sempre foi uma certa referência quando falava de testes, porque eu já sentia a sua competência, mesmo estando em outro time. Isso é muito bom, né? E quando a gente conseguiu atuar junto, você de fato demonstrou não somente a competência, mas a vontade de evoluir. Que você começou o episódio falando que você não quer ficar parada, você quer evoluir cada vez mais e mais, e você almeja lugares maiores, né? Então, eu só tenho a falar um parabéns, continua assim, porque isso chama atenção, chamou a minha atenção, e eu acho que isso é inspirador, por isso que você é uma das convidadas, tá? Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter contado a sua história. Tinha coisa que a gente já tinha conversado antes, e tinha coisas novas para mim, costura com certeza foi novo para mim, não sabia. Muito bom. Inclusive, tem uma dúvida, você faz os próprios cosplays? Você pega eu faço, eu costuro. Agora o Tico e Teco conversou aqui na minha cabeça, faz total sentido. Muito bom. Então, é isso. Obrigado. Vai lá, Lattes. Maravilha. Bom, pessoal, eu tive aqui problemas técnicos também, já mudei aqui de cenário, porque eu fui com a câmera fechada, mas eu estava escutando com muita atenção. Como a Sara comentou, eu tô com ela desde o começo da carreira dela, tá? Então, eu tenho todos os armamentos para poder comentar qualquer coisa. E a Sara, né, ela sempre foi uma menina que desenvolveu muito. Ela já tinha muita habilidade assim, de escutar, entender, compreender, e ela sempre pôde falar quando ela tinha dúvida. Então, eu acredito que, mesmo com a insegurança que ela tinha, a coragem, né, porque quando a gente é inseguro, a gente sempre tem que ir pela coragem, né, tem que ser corajosa. Eu sou inseguro, mas eu tenho que ir contra isso que eu estou sentindo. E essa habilidade que ela tinha de se comunicar e falar, mesmo estando insegura, foi o que eu vou lá para frente. Tá? Ela não ficar com dúvida, conseguir superar os desafios, por mais que eles existam. Então, para a turma que está escutando, tá? Qualquer carreira, como a gente falou, tenham isso em mente, sabe? Sejam corajosos, você tenha insegurança, é normal ter no começo, tá? É normal em qualquer lugar novo, a gente vai ter. Mas falem, não fiquem com dúvidas e confie nos seus gestores, né? No caso, eu estava treinando a Sarinha, né? Então, tinha ali confiança e consigo se desenvolver muito bem. E, turma, tipo assim, a Sara, ela sempre foi uma pessoa muito desenvolvida, de conversar, de aprender bem, né? Então, assim, para mim, sempre foi uma das faves do meu coração, de pessoas que eu trabalhei junto, e sempre vai estar muito tempo, tipo assim, vou abrir uma empresa nova, quem eu vou chamar de QA vai ser a Sara. Liga para a Sara lá, por favor. Não tô tirando ninguém, né? Mas, Sara, vem aqui, por favor, vamos lá comigo no projeto pessoal. Mas, enfim, turma, tem muito a agregar aqui a história da Sara para todo mundo. E lembre-se que, vamos deixar aqui os contatos dela, vocês chamem ela, qualquer coisa, vocês quiserem saber tudo que há, como é que foi desenvolvendo a vida dela, e ela vai estar disponível. Ela vai estar disponível e a gente vai cobrar a comissão. E, Sara, antes de você falar, eu queria só dar não uma curiosidade, mas comentar da palavra coragem que a Lavínia mencionou. Sabe qual que é a diferença de destemido e de coragem? Uma pessoa destemida e uma pessoa corajosa? Destemido vai sem medo. Coragem vai mesmo com medo. Né? Então, não precisa ser destemido, mas seja corajoso. Mesmo com medo, vai lá e faça. E, pelo que a Lavínia falou, você é dessas. Eu ia falar exatamente a mesma coisa, por isso que eu levantei a mão, porque ela comentou da coragem, eu ia falar assim, gente, infelizmente tá com medo, vai com medo e tudo mesmo, infelizmente, mas é o que dá muita coragem, então ter esse pensamento, eu tô com medo, com insegurança, vai com medo e tudo mesmo, não vai dar pra isso aí, então... Isso é nem explain. Cancela o Will is over party.
Vai ter um corte só pra isso agora, tá ligado? Bom que a gente tá em sintonia, né? Bacana, pessoal. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de vir aqui contar um pouquinho aqui da minha história, das minhas experiências. Espero que, de alguma forma, encontre alguém e dê motivação, né? Então, entregue conhecimento para alguém que deseja entrar na área, né, ou que está em dúvida. Então, muito obrigada, Will e Lavínia, vocês também são pessoas que eu já trabalhei, tive a honra, né, de trabalhar junto, então, são pessoas maravilhosas também, muito competentes no que fazem, eu tenho muita admiração por vocês, então, muito obrigada e muito obrigada a todos pela participação. É isso. Deixem o like, se inscrevam no canal. E compartilhem um vídeo. E ativem Até a o próxima, sininho. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, valeu, tchau, tchau!